Ei, olhe para cá. Sabia que Deus não usa as mesmas ferramentas que nós usaríamos para vencer as batalhas? Deus usa outras ferramentas, Deus usa outras formas para realizar aquilo que Ele quer e não do nosso jeito. Então saiba que talvez você está idealizando o seu milagre, talvez está pensando em agir de uma forma, mas Deus tem uma forma totalmente diferente. O que eu quero te dizer nesse vídeo é: confie na forma de Deus, que o milagre vai ser real, tá bom? Vamos para esse vídeo porque eu tenho certeza que vai te edificar bastante. Quero te mostrar como que Deus não usa as nossas ferramentas para realizar o milagre. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus mais, eu tô feliz porque você está aí do outro lado para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para meditar um pouquinho mais de algum texto. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser edificante para você. Como eu já falei, você sabia que Deus não usa as ferramentas comuns para realizar milagre? E eu vou te mostrar isso através da palavra de Deus. Josué, capítulo 6, vai nos narrar uma história muito interessante. Vai nos narrar a história de quando Josué está liderando o povo de Israel próximo à conquista de Jericó. Mas há um problema nesse detalhe. Eles estão querendo entrar na terra prometida, eles estão já pertinho de conquistar uma terra que era boa. Josué, antes de atravessar o Rio Jordão, ele manda alguns espias para ver se Jericó realmente era uma cidade boa, e era uma cidade boa. Então ele fala: olha, é boa, só que os muros são grandes, eles têm um exército. Porque para alcançar coisas boas sempre vai ter dificuldades. É assim ou não é na nossa vida? Quantas vezes para nós alcançarmos talvez uma formação na faculdade, para nós aproximarmos mais de Deus, nós vamos ter que renunciar a algo de nós. Então, para alcançar coisas é preciso vencer problemas, vencer dificuldades. E o povo aqui, perto de Jericó, eles estavam com um problema. A cidade tinha um grande muro, as muralhas de Jericó. Quem nunca ouviu falar das muralhas de Jericó, não é verdade? Naquela época, era comum as cidades serem cercadas por muralhas para impedir que os povos vizinhos entrem e dominem a terra e roubem aquilo que eles tinham construído. Então eles faziam muralhas ao redor da cidade. O que acontece é que Jericó ele tinha essa muralha, uma muralha grande, de grande espessura, uma muralha imponente, sabe? E eu fico imaginando a mentalidade do povo, sabe? Ao ver que a cidade era uma cidade boa, mas era uma cidade bem protegida, difícil de ser invadida. Eu fico imaginando Josué com seus soldados arquitetando os seus melhores planos possíveis. Já pensou comigo aí? Fez assim: não, nós podemos invadir pelo aquele buraquinho ali ou pelaquela entrada principal, vamos esperar um horário certo. Eu fico imaginando eles traçando, sabe, a estratégia de guerra para entrar por essa muralha, para poder romper essa muralha, para romper essa barreira. Porque eles tinham que entrar. Para eles dominar a terra, eles tinham que entrar passar por essa muralha, ou pelo portão da frente, ou por alguma brecha, eles tinham que dar um jeito. E provavelmente naquela época não tinha bomba ainda, não tinha como eles jogar uma bomba ali e destruir igual hoje em dia, né? Não tinha como. Então eles não tinham ferramentas naturais para resolver o problema deles. Mas eles tinham um Deus que move as coisas naturais para realizar o seu querer. Ah, pessoal, acho isso interessante demais. Sabe por quê? Porque quantas vezes na nossa vida nós estamos diante de problemas, de dificuldades, que nós olhamos e pensamos: mas espera aí, eu não tenho como resolver isso. Mas espera aí, essa doença foge do meu controle. Mas espera aí, essa situação difícil aqui no meu trabalho eu não consigo resolver, não tenho ferramentas, não tenho habilidade para resolver isso. Por mais que eu tente arquitetar um plano aqui para me resolver a situação familiar, essa questão com meu filho, essa questão na minha igreja, eu não sei como resolver. Quantas vezes nós nos paramos assim, né, diante de um problema, sem ter ferramentas para resolver o problema? Só que nós temos que colocar nossa confiança em Deus e saber que o nosso Deus nos ajuda a resolver esses problemas. E foi assim que aconteceu com Jericó, com Josué aqui em Jericó. Eles olharam para a muralha e falaram: e agora? E aí a Bíblia vai dizer em Josué primeiro que o Senhor disse a Josué, versículo 2, Josué 6, 2: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Aí ele vai dar as diretrizes: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. E ele começa a falar: ó, durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. No 7º dia vocês vão rodar 7 vezes a cidade. Alguns livros, alguns estudiosos dizem que a distância é mais ou menos 4 quilômetros. Então no primeiro dia eles percorriam 4 quilômetros, no segundo mais 4, no segundo mais 4. E no último dia eles tinham que percorrer 7 vezes 4.
quilômetros ali ao redor, né? Da muralha. Mas, pessoal, para pensar comigo. Que estratégia de guerra mais maluca é essa? Você que talvez é militar, que conhece alguma coisa de guerra, você vai falar, gente, rodear, ficar rodeando, não vai resolver o problema, não. Só que Deus nos manda fazer algumas coisas assim que a gente fala, meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Mas se Deus mandou você fazer, faça. Porque Deus mandou Josué, eu acho interessante aqui, sabe? A obediência de Josué. Deus falou, Josué, você vai rodear a cidade. E talvez se fosse eu, se fosse você, a gente fala, Senhor, pra que rodear a cidade? A gente tem que guerrear, a gente tem que entrar e dominar. Pra que isso quer que a gente rodeie a cidade? Qual é o intuito disso? As muralhas não vão cair por ninguém rodear. Mas Josué, ele obedece a Deus, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que o direcionamento de Deus era a melhor coisa que ele poderia fazer para conquistar a vitória. Na nossa vida, pessoal, é do mesmo jeito. Se você tiver com alguma dificuldade, siga a orientação divina. Siga a palavra de Deus, siga aquilo que Deus falou, tá bom? Que pode ter certeza que a vitória vai chegar. Talvez você pode até pensar, mas como é que eu vou me livrar dessa depressão, perdoando meu pai ou perdoando tal pessoa? Isso não faz sentido, não tem nada a ver. Mas é isso que Deus quer fazer para você se libertar talvez dessa depressão. Talvez você está pensando aí uma ansiedade dominando seu coração, ansioso demais. Deus fala, calma, coloque somente sua confiança em mim. Aí você fala, como é que eu confiar em Deus vai me livrar da ansiedade? Porque a Bíblia fala que Jesus, ele se preocupa conosco, que ele vai nos alimentar, vai cuidar de nós. Então nós temos que confiar naquilo que Deus manda a gente fazer. Às vezes você olha para a Bíblia te manda você fazer algo, vamos supor, quando alguém te bater na face dá o outro. Você fala, meu Deus, como é que você vai resolver um problema? Faça, somente faça o que Deus mandou você fazer. E pode ter certeza que as bênçãos vão chegar na sua vida. E Josué fez. Josué então pegou o povo, colocou os 7 sacerdotes na frente tocando a trombeta, colocou o exército atrás, a arca da aliança vinha logo na sequência, e eles começaram a rodear a cidade. E aí, pessoal, acho interessante, sabe por quê? Porque eu fico pensando, o exército de Jericó do outro lado, o que eles pensaram dos israelitas? Esse povo tá doido. Estão fazendo alguma macumba aí rodando a nossa cidade. Não tem lógica não. O que eles querem fazer rodando a nossa cidade? Com certeza alguém contou, com certeza eles ouviram os barulhos, com certeza as notícias na rede de televisão, né? De Jericó tava lá. Olha só, a cidade está sendo rodeada pelos israelitas, eles estão dando uma volta. Aí no outro dia, a manchete de novo, os israelitas estão rodeando mais uma vez a cidade de Jericó. E eu fico pensando no comandante, o que ele pensou? O que esse povo está fazendo rodeando a cidade? E aí quando a gente pensa que é o cúmulo da coisa, pessoal, Deus surpreende ainda mais. Deus fala assim, vocês vão rodear 7 vezes no último dia. E aí depois, pessoal, Josué, você vai juntamente com todo o povo, vocês vão gritar. Aí aqui, pessoal, aqui eu não consigo não, porque Deus é muito... Fazer igual o Cláudio Duarte fala, ele é muito engraçado. Gritar, ele manda o povo gritar. E aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado, gritar, derruba muralha? Gritar, derruba muro? Claro que não, pessoal, isso não derruba muro. Ninguém nunca ouviu na história. Mas chega na sua casa aí, se você quiser derrubar o seu muro, e grita para ver se ele vai cair. Não, é difícil até quebrar uma taça, o pessoal disse que quebra taça, né? Mas tem que atingir um nível muito, muito fino lá do tom para poder quebrar a taça. Mas imagina uma muralha grossa, sabe? Que não tinha como derrubar com grito. Mas a obediência levou o milagre. E Deus mandou gritar, e eles gritaram. E a muralha caiu, porque eles obedeceram à vontade de Deus. Ei, obedeça à vontade de Deus. Por mais obscuro que pareça aquilo que Ele está mandando você fazer, faça, porque Deus não trabalha no nosso natural. Ele trabalha no sobrenatural. Ele trabalha na obediência. Então, se você quer vencer essa guerra, se você quer alcançar Jericó, entrar na terra prometida, acredite e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Já imaginou se Josué não tivesse ouvido aquilo que Deus mandou ele fazer? Ele não teria conquistado Jericó. Já pensou se Naamã não tivesse mergulhado, ouvido aquilo que Deus mandou o profeta falar para ele? Mergulha 7 vezes. Parecia loucura para Naamã. Sabe, por que mergulhar nesse rio? Naamã até questiona, né? Mas se Deus mandou, faça aquilo que Ele mandou você fazer. Porque a vitória é certa, tá bom? Deus trabalha no sobrenatural, pessoal. Acho interessante isso, porque se você for ver, lama não cura cegueira. Lama não cura cegueira. Mas Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou no rosto do cego,
Ele se lavou e ele foi curado. Olha só, Deus não trabalha no natural. Quer ver outro ponto interessante? 5 pães e 2 peixinhos não alimentam a multidão. Não alimenta, o natural não alimenta, mas Deus não trabalha no natural. Deus sempre é um Deus do sobrenatural e ele foge à nossa expectativa para realizar o milagre dele. Quer ver outro detalhe? Ó, quando um leproso, um sã, uma pessoa curada, toca no leproso, o leproso não fica curado. Mas Jesus, quando ele tocou no leproso, o leproso ficou curado. Olha só, outra coisa. Quando uma pessoa é jogada numa fornalha de fogo, a pessoa morre, porque o cenário natural vai fazer com que aquela pessoa morra. Mas Deus não trabalha no cenário natural. Ele pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, e livrou eles da fornalha. Olha só que interessante, quem é jogado na cova dos leões não sobrevive, morre no olhar natural. Mas Deus é um Deus que trabalha no sobrenatural e ele protege os seus, mesmo que seja na cova dos leões. Ei, o que eu quero te dizer? Por mais que o cenário natural da tua vida esteja saído do seu controle, parece que não vai dar certo, confie em Deus, porque a ótica de Deus não é a ótica humana. Ele consegue mudar qualquer cenário, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, obedeça a Deus, tá bom? Faça o que ele mandou você fazer e pode ter certeza que a sua bênção vai chegar. O povo gritou, a muralha caiu, eles entraram e conquistaram Jericó. Por quê? Porque Josué decidiu obedecer às loucuras que Deus mandou ele fazer, rodear e gritar, tá bom? Então obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você guarde essa palavra no seu coração. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva no canal aqui embaixo, rapidinho, só clica aí, tá bom? Já ativa o sininho para você receber as notificações, toda semana tem vídeo novo. Comente aqui também o que você achou, se realmente isso faz sentido para você. Coloca aí, ó, Deus não trabalha no natural. Deus não trabalha no natural, beleza? Mande para alguém também que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe no seu grupo do WhatsApp. Tenho certeza que você vai nos ajudar a levar a palavra de Deus mais longe, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.